como uma tarefa de grande risco, ele deveria comunicar ao seu superior. O outro parágrafo também é retirado, o outro item também é retirado, é em relação à documentação, que a documentação da ANR deveria estar permanentemente à disposição das autoridades competentes. Como dito, então, elas foram revogadas, então ficaram apenas 4 parágrafos, 4 itens para o parágrafo 14. Bom, o item 10.14.2 diz que as empresas devem promover ações de controles de riscos originados por outrem em suas instalações elétricas e oferecer de imediato, quando cabível, denúncia aos órgãos competentes. Isso quer dizer que, quando for verificado situações perigosas nas instalações elétricas em decorrência de terceiros, como um uso inadequado, uma aproximação indevida ou construções vizinhas, as empresas responsáveis devem adotar medidas de controle imediato e, caso necessário, oferecer denúncias aos órgãos públicos competentes para que haja a eliminação da situação perigosa e possa garantir seguridade dos trabalhadores. Boa noite. Eu fiquei responsável pelo item 10.14.3. Ele fala que, na ocorrência do não cumprimento das normas constantes nesta NR, o MTE adotará as providências estabelecidas na NR3. Então, este item ele faz ligação com a NR3, que é uma norma regulamentadora que fala sobre o embargo, ou seja, a interdição de equipamentos, serviços ou trabalhos que tenham alto risco. Com isso, este item ele fala que, quando a empresa não respeitam as normas ditas na NR10, o Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE, deverá adotar procedimentos de fiscalização e interdição para aquela situação, tomando as medidas cabíveis para a manutenção da segurança naquele local de trabalho. E todo esse procedimento ele vai ser realizado a partir de um requerimento por um auditor fiscal do trabalho. Boa noite, meu nome é Matheus e eu fiquei com o item 10.14.4. A documentação prevista na CNR deve estar permanentemente à disposição dos trabalhadores que atuam em serviços e instalações elétricas, respeitadas as abrangências, limitações e interferências nessas tarefas. Bom, vou tentar explicar parte por parte neste item, porque à primeira vista ele parece ser muito simples, mas procurando um pouco mais a fundo, a gente percebe que esse item é um pouco mais complexo. Então, eu vou tentar destrinchar trecho por trecho. Primeira parte. A documentação prevista nesta NR deve estar permanentemente à disposição dos trabalhadores que atuam em serviços e instalações elétricas. Duas perguntas surgem agora a priori, né? Que seriam: qual é essa documentação e aonde ela foi prescrita? E, bom, o próprio texto responde: essa documentação já foi prescrita aqui na ANR, de maneira mais específica na ANR 10.2, já dita anteriormente por algum grupo. E os documentos, então, eles consistem principalmente nos dados referentes ao sistema de aterramento e ao SPDA do local, documentos quanto à especificação dos EPIs e dos EPCs, do ferramentário utilizado, documentos de inspeção e certificação da isolação dos equipamentos e também os documentos comprobatórios da qualificação técnica dos demais funcionários. Outro ponto, então, que é bom a gente afirmar, né, é que esses documentos, então, devem estar permanentemente à disposição dos trabalhadores. Permanentemente aqui, a gente está dizendo que ele deve estar disposto mesmo em situações onde a energia caiu, onde a gente não tem energia, ou alguma outra situação restritiva similar, certo? E outro ponto é que eles devem estar à disposição dos trabalhadores que atuam em serviços de instalações elétricas, ou seja, trabalhadores que estejam qualificados e que estejam trabalhando com instalações elétricas. A última parte desse trecho, né, é então em relação às limitações e às interferências nas tarefas. Respeitadas as abrangências, limitações e interferências nas tarefas. Bom, a gente tem um adendo muito importante, porque ele se refere ele fala que a ANR reconhece as limitações estabelecidas pelo ambiente de trabalho, reconhece as limitações
das áreas de atuação, da capacitação e do exercício do trabalho. Ela entende que a NR tem que ser compreensiva com certas limitações e abrangências desses locais. Ela abre, então, uma margem para uma pequena compreensão, certo? Inerentes ao próprio serviço, ao próprio trabalho. Bom, em seguida, então, o Elisa vai continuar para a gente. Bom, o item 10.14.6, ele diz que SNR não é aplicável a instalações elétricas alimentadas por extra baixa tensão. Ou seja, instalações elétricas alimentadas por extra baixa tensão geralmente são instalações abaixo de 50 volts em corrente alternada e de 120 volts em corrente contínua. A decisão de excluir a aplicabilidade dessas instalações é para considerar a norma excessiva ou inapropriada para esse tipo de tensão. Portanto, a norma não se aplica com o objetivo de se adequar às medidas de segurança às características específicas dessas instalações, com o intuito de evitar a imposição de requisitos desnecessários ou inapropriados. Bom, essa foi a nossa apresentação. Obrigado pela atenção e quaisquer dúvidas, estamos à disposição. Excelente, muito bem. Olha só, o grupo trouxe uma informação importante de itens que deixaram de fazer parte da NR10. Então, uma questão que é extremamente relevante é a questão do direito de recusa, que foi eliminado da norma. Há críticas em relação a isso, e a gente entende que isso são pressões políticas, pressões das empresas, né? Nem sempre essas mudanças contribuem para a segurança dos trabalhadores. Então, por outro lado, a gente deve avaliar também que deve ter havido abusos em relação a esse item. Por quê? Porque segurança tem que ser um compromisso de todos. Não é só responsabilidade da empresa, não é só responsabilidade do trabalhador. Empresa e trabalhador e Ministério do Trabalho e a sociedade deve buscar um nível de segurança que seja aceitável. Não é possível as pessoas conviverem com situações de perigos, de riscos e de danos à saúde e aceitar que isso seja normal. Não é normal. Então, uma medida da evolução da sociedade é justamente o nível de educação, o nível de distribuição de renda, a redução dos índices de ocorrência de acidentes, de violência, e com isso, mais desenvolvimento, crescimento da economia, melhores condições de moradia, de alimentação, né, de trabalho para todo mundo. Então, a segurança não é uma coisa ideológica apenas, é uma necessidade. Países que têm alto desenvolvimento econômico prezam demais por aspectos ligados à segurança, em todos os níveis, em todos os segmentos da sociedade, não é só dentro das empresas, nas residências, nas comunidades, no trânsito, né, em todas as atividades. Tanto que vocês, quando viajam, vão para uma outra cidade, vocês percebem a diferença. Tem mais ou menos segurança. E segurança não está ligado à proteção. Não é porque tem muito EPI e o ambiente é seguro. Você chegar no local que tem tanque de guerra, né, soldado armado com fuzil, isso traz segurança? Não. Mostra que o local é inseguro. Você precisa ter, né, armamento bélico, é porque o local é extremamente perigoso. Não é verdade? Bom, então, parabéns ao grupo, né? Apresentou esse item 10.14. Agora a equipe 16 para apresentar para nós o glossário, que é a definição dos termos que foram utilizados na norma. Provavelmente vocês recorreram ao glossário à medida que foram lendo a norma. Então, o que é barreira? O que é invólucro? Né? O que é obstáculo? O que é baixa tensão? O que é alta tensão? O que é extra baixa tensão? Então, essas são definições importantes que precisam ser esclarecidas. A equipe está presente? Alô, professor, nos escutando? Perfeitamente. Boa noite. A gente vai apresentar, o senhor pode compartilhar para a gente a tela? Sim, pode sim. Eu compartilhei lá no fórum, na equipe 16.
ainda não está aparecendo para nós. Você clicou aí no share? Uma vez, senhor, para mim eu enviei, chegou até um e-mail para mim dizendo que foi enviado. Ah, não, você está pedindo para que eu compartilhe? Isso, pode ser? Se você tiver ele aí, é mais fácil. É só você clicar aí no share, ele já entra e você apresenta. É mais fácil, você vai Ah, seguindo. tudo bem, aqui os outros participantes também vão apresentar a partir de um, aí eu não sei qual que seria melhor, se seria o senhor ou eu, mas eu Não, posso não, apresentar pode. sim. E sim, melhor. Vocês conduzem. Tá aparecendo aí a apresentação, professor? Agora sim, vai em frente. Bom, a gente é a equipe 16, a gente vai apresentar sobre o glossário do manual da NR10. Ela é composta por eu, que sou o Renan Augusto, o Roger Gustavo e o Lucas Avelar. Bom, o glossário começa dizendo sobre a alta tensão AT, que é uma tensão superior a 1000 volts em corrente alternada, ou em 1500 volts em corrente contínua, entre as fases ou entre a fase e terra. Depois vem a área classificada, que é o local com potencialidade de ocorrência de atmosfera explosiva. Em terceiro, vem o aterramento elétrico temporário, que é uma ligação elétrica efetiva e confiável e adequada intencional à Terra, destinada a garantir a equipotencialidade e mantida continuamente durante a intervenção nas instalações elétricas. Bom, depois vem a atmosfera explosiva, que é uma mistura com o ar, sob condições atmosféricas, de substâncias inflamáveis na forma de gás, vapor e névoa, poeira ou fibras, na qual, após a ignição, a combustão se propaga. Depois vem a baixa tensão BT, que é a tensão superior a 50 volts em corrente alternada ou em 120 volts em corrente contínua, e igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada ou em 1500 volts em corrente contínua, entre as fases ou entre a fase e a Terra. Em sexto, vem a barreira, que é o dispositivo que impede de qualquer contato com partes energizadas das instalações elétricas. Em sétimo, o direito de recusa, que foi esclarecido lá na NR, né, mas o senhor disse que saiu. É um instrumento que assegura o trabalhador da interrupção de uma atividade de trabalho para considerar se ela envolve grave e iminente risco para a sua segurança e a saúde de outras pessoas. Bom, agora o próximo participante vai continuar a explicação. Eu vou passar o slide para ele. Professor, está me ouvindo? Sim, pode continuar. Boa noite, meu nome é Roger. Eu vou continuar a apresentação aqui do glossário. Em oitavo, vem o equipamento de proteção coletiva, o EPC, que é o dispositivo de sistema ou meio fixo ou móvel de abrangência coletiva destinado a preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores, usuários e terceiros. Em nono, o equipamento segregado, que é o equipamento tornado inacessível por meio de invólucro ou barreira. Em décimo, extra de baixa tensão, EBT, é a tensão não superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua entre fases ou entre a fase e terra. 11º são as influências externas, variáveis que devem ser consideradas na definição e seleção de medidas de proteção para a segurança das pessoas e desempenho dos componentes da instalação. 12º, instalação elétrica, conjunto das partes elétricas e não elétricas associadas e com características coordenadas entre si, que são necessárias ao funcionamento de uma parte determinada de um sistema elétrico. 13º, a instalação liberada para serviços, BTAT, é aquela que garanta as condições da segurança do trabalhador por meio de procedimentos e equipamentos adequados desde o início até o final dos trabalhos e liberação para o uso. 14º é o impedimento da reenergização, condição que garanta a não energização do circuito através de recursos e procedimentos apropriados sob o controle dos trabalhadores envolvidos no serviço.
15º, a invólucro, envoltório de partes energizadas destinado a impedir qualquer contato com partes internas. 16º, o isolamento elétrico, processo destinado a impedir a passagem de corrente elétrica por interposição de materiais isolantes. 17º, o obstáculo, elemento que impede o contato acidental, mas não impede o contato direto por ação deliberada. 18º, o perigo, situação, condição de risco, com probabilidade de causar lesão física ou dano à saúde das pessoas por ausência de medidas de controle. E agora o nosso colega vai continuar a apresentação. A pessoa... Um instantinho. A pessoa divertida é a pessoa informada ou com conhecimento suficiente para evitar os perigos da eletricidade. Procedimento é a sequência de operações que vão ser desenvolvidas para realizar um determinado tipo de trabalho, tendo incluso os meios materiais e humanos, medidas de segurança e circunstâncias que impossibilitem sua realização. Prontuário, ele é o sistema organizado de forma a conter memória dinâmica de informações pertinentes às instalações e aos trabalhadores. O risco, ele vai ser a capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde das pessoas. Os riscos adicionais, eles vão ser todos os demais grupos ou fatores de risco, além dos elétricos, específicos de cada ambiente ou processo de trabalho que diretamente ou indiretamente possam afetar a segurança e a saúde no trabalho. A sinalização é o procedimento padronizado que vai ser destinado a orientar, alertar, avisar e advertir sobre esses riscos, tanto só o risco como os riscos adicionais. O sistema elétrico, ele vai ser um circuito ou vários circuitos elétricos que eles vão estar interrelacionados e destinados a atingir um determinado objetivo. Pode ser como se fosse uma instalação de uma casa, por exemplo. O sistema elétrico de potência já vai ser o conjunto de instalações e equipamentos destinados à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica até o ponto de medição. A tensão de segurança uma tensão extra baixa, vai ser originada por uma fonte de segurança. O trabalho em proximidade, ele é o trabalho o qual o trabalhador ele vai poder entrar numa determinada zona controlada, que seja com uma parte do seu corpo ou com uma extensão condutora, que vai ser representada por materiais, ferramentas ou até equipamentos que ele vai manipular. O travamento já vai ser a ação de limitar a determinada posição para não acontecer uma ação não inesperada ou não autorizada. A zona de risco ela vai ser o entorno de uma parte condutora energizada, não segregada, que vai ter o acesso, inclusive acidentalmente, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação ela vai ser só permitida por profissionais autorizados e também com a adoção de técnicas e instrumentos apropriados para aquele determinado tipo de trabalho. Já a zona controlada, ela vai ser o entorno também de uma parte condutora energizada, não segregada, mais acessível e também vai ter dimensões estabelecidas de acordo com o nível da tensão. E a aproximação só vai ser permitida por profissionais autorizados. Esse foi o nosso trabalho. Queria agradecer a atenção de todos e estamos à disposição para tirar as dúvidas. Muito bem. Veja que o glossário, ele detalha cada um dos termos que é utilizado nos diversos itens da norma. E mais, o término dele, ele define o que é a zona de risco e o que é a zona controlada. Esse foi uma contribuição importante da NR10 para organizar de uma maneira bastante técnica o conceito de distância de segurança. Então, assim,
Se tem perigo, fica longe. Esse é o conceito filosófico. E fica longe do perigo. Agora, o quão longe? Aí vem zona de risco, a zona livre e a zona controlada. Então, essa separação como uma área na envoltória de um condutor ou uma parte metálica energizada, deu uma interpretação quantitativa. Né? A gente vê, por exemplo, nas ruas, nós temos rede elétrica, mas ela está numa região de segurança, está 9 metros, a rede de baixa tensão está 9 metros acima do solo. E a rede de média tensão, que é 3,8 kV, está a 11 metros acima do solo. Então, assim, quanto maior o nível de tensão, maior a distância de segurança. Não só em termos de altura, mas de distância entre condutores também. Vocês observarem, quando vocês estiverem viajando, e verem linhas de transmissão, né, nas rodovias, né, cruzando a Fernão Dias, Dutra, Bandeirantes, Anhanguera, vocês vão perceber, quanto maior o nível de tensão, maior o espaçamento entre as fases, maior a altura das torres, maior a distância da cadeia de isoladores que sustenta o condutor. Então, são conceitos técnicos que a norma trouxe e vai ser apresentada aí no próximo item. Então é isso, muito obrigado a esse grupo. Agora vamos para a equipe 17 para falar do anexo 1, que trata justamente dessa questão de zona livre, zona controlada e zona de risco. São 2 pessoas que estão presentes na sala, por favor. Olá, professor, boa noite. Boa noite. Eu e o Max vamos apresentar o anexo 1. Eu não sei se alguém fez o anexo 2, mas a gente também já preparou a apresentação, não tinha grupo. Olha, eu acho que a Lucia se propôs a fazer o anexo 2, mas não há problema algum que você apresente, e a gente reforça isso, né, na apresentação dela também. Tá bom. Vou compartilhar a tela aqui. Excelente. Acho que o outro grupo tem que parar de compartilhar para disponibilizar para você. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, estamos sim. Tá bom. Vou falar um pouquinho primeiro sobre o anexo 1, que trata basicamente da zona de risco controlada, né? E também de aspectos dentro da zona de risco controlada e de risco livre. O primeiro anexo diz que a norma, ela basicamente estabelece espaços radiais de mínimo risco e controlado, né? Através da criação de zonas de risco controlada e risco livre. Na NR10, a zona de risco ela é uma área onde existe o potencial de ocorrência de choque elétrico. E essa zona é classificada em zona de risco controlada, que é a área em torno de equipamentos elétricos, onde basicamente somente pessoas autorizadas podem ter acesso. E o objetivo dessa zona, basicamente, é controlar o acesso para garantir a segurança daqueles que estão trabalhando ou realizando atividades próximas às instalações elétricas. A zona de risco livre, basicamente, é a área onde não há previsão de ocorrência de choque elétrico. E aí ela pode ser acessada por pessoas que não são qualificadas. A delimitação é realizada basicamente pelo distanciamento, né? Esse raio de disco RR e é o raio controlado da RC. O ingresso na zona controlada ou de risco inclui, além de, obviamente, o corpo, parte do trabalhador, extensões condutoras, e representadas por materiais, ferramentas ou equipamentos que o trabalhador porte. Naturalmente, qualquer trabalho ou atividade que seja realizado nessa zona, mesmo não envolvendo as instalações elétricas, pode ser de natureza mecânica, pintura, inspeção, instrumentação, deve ser exclusivamente feito por trabalhador autorizado e mediante procedimentos de trabalho desenvolvidos. Aqui na figura 2 estabelece o mesmo conceito, né, de espaços radiais, são circunscritos no ar, que estabelecem as delimitações das zonas e permite a redução desses espaços mediante a interposição da superfície de separação física adequada. Sobre o anexo 2, basicamente ele tem o intuito
de falar para a gente sobre cursos, treinamentos que devem ser ministrados aos trabalhadores envolvidos com eletricidade, seja eles que sejam feitos nas zonas de influência de instalações. A primeira parte do curso básico, né, do item 1, fala da segurança de instalações e serviços com eletricidade. É uma programação mínima que o anexo 2 exige. O primeiro tópico que deve ser falado é a introdução à segurança com eletricidade, que vai falar sobre os riscos, as medidas de controle, normas e regulamentos, né, a organização do trabalho e também a segurança dos projetos. O tópico 2 refere a riscos em instalações e serviços com eletricidade. Vai, basicamente, abordar os tópicos de choque elétrico, né, que vai explicar os mecanismos do choque, destacar os efeitos, como contrações musculares, fibrilações, queimaduras. Parte de arco elétrico também, fala um pouquinho sobre como é que esse fenômeno acontece, explicar as queimaduras e como isso afeta a pessoa envolvida, a parte de quedas, também os campos eletromagnéticos que são gerados. O terceiro tópico é as técnicas de análise de risco. Aí vai entrar a parte de identificar o risco, avaliar esse risco, as medidas de controle para reduzir e eliminar esses riscos, uma revisão periódica, que basicamente é necessidade, ou revisão regular dessa análise, e a parte da documentação dessas técnicas. O item 4 fala de medidas de controle do risco elétrico, aí a parte de desenergização de qualquer parte que vai ocorrer trabalho, os aterramentos, que é uma medida de segurança quando vai fazer algum tipo de manutenção ou coisa do tipo. Também a parte de equipotencialização, que é para diminuir o risco, né, chegar em quase zero de ter uma diferença de potencial. A parte de seccionamento, que são os dispositivos que realizam seccionamento automático em caso de emergência. Extra baixa tensão, basicamente é uma medida adicional para aumentar ainda mais o nível de proteção. Barreiras e invólucros, a parte de utilização de barreiras físicas mesmo. A parte de bloqueio, a importância do bloqueio e impedimento para prevenir uma energização acidental. Os obstáculos e anteparos, a utilização de obstáculo e anteparo para criar barreira física. Isolamento de parte viva, basicamente é fazer a isolação dessas partes para evitar contato direto. Isolar também coisas que estão ao alcance, né, colocar para fora do alcance. E, por último, a separação elétrica. O próximo item 5, basicamente, fala um pouco sobre algumas normas que devem ser abordadas nesse curso, e normas técnicas brasileiras, né, 5410, a NBR 1439 e algumas outras. O item 6 é a regulamentação, que nós temos do Ministério, pelo MTE, que basicamente é falar sobre a qualificação, habilitação e capacitação dos profissionais envolvidos. O item 7 nos dá um pouco a noção de equipamento de proteção coletiva, aí vai fazer a definição, um exemplo de equipamento, a utilização adequada desses equipamentos, a responsabilidade na manutenção desses equipamentos e também um treinamento para utilização. O item 8 é um pouco parecido com o item 7, mas tem algumas particularidades. Também vai fazer uma seleção adequada, né, de EPI para cada tipo de pessoa, os exemplos, o treinamento para uso, a responsabilidade do empregador em fornecer o EPI e também reciclagem e atualização para estar utilizando os equipamentos de proteção individual. O item 9 fala um pouquinho das rotinas de trabalho, basicamente entender como que a importância de instalações desenergizadas, liberação para serviços, sinalização, inspeções e os procedimentos operacionais aí dentro de cada indústria. O item 10 nos dá a documentação de instalações elétricas, basicamente a importância da documentação, o conteúdo que é
realizado dentro dessa documentação, ser de fácil acesso também, e também fornecer treinamento para interpretação dessa documentação, e sempre atualizá-la. O item 11 fala um pouquinho para a gente de como tem que ser abordado os riscos adicionais. No caso, altura, ambientes confinados, áreas classificadas, umidade e condições atmosféricas. O item 12 é proteção e combate a incêndios. No caso, tem que ter algumas noções básicas, né, do princípio de fogo, propagação e comportamento. As medidas preventivas, que basicamente são discussões sobre as medidas proativas para prevenir os incêndios em instalações elétricas. É falar sobre os métodos de extinção, como os extintores, mangueiras, sistemas automáticos. E a prática, né? Seria um treinamento à parte. O item 13 fala um pouquinho dos acidentes de origem elétrica. Isso para a gente insere causas diretas e indiretas, que são os choques elétricos, queimaduras, e causas indiretas, que são basicamente falhas de equipamentos e condições de trabalho inadequadas. O item 14 aborda um pouco de primeiros socorros, né? Primeiramente, ter noção sobre lesões causadas por acidentes elétricos, né? Queimaduras, choques, entre outros. A priorização do atendimento, que é a assistência de acordo com a gravidade da lesão. A aplicação da respiração artificial e massagem cardíaca, são basicamente técnicas de reanimação cardiopulmonar e cardiorrespiratória. O item 4, técnicas para remoção e transporte dos acidentados. E, por fim, assim como o incêndio, as práticas. Por fim, o curso básico, ele traz para a gente sobre as responsabilidades, que envolve as responsabilidades dos empregadores, dos trabalhadores, do pessoal da CIPA, né, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e da parte de treinamento. Agora o Maicon vai falar para a gente da segunda parte do curso do anexo 2. Boa noite, professor Bonato. Boa noite. Aqui eu vou falar da segunda parte, que é a segurança do sistema elétrico de potência. A abreviação é o CEP, e suas proximidades. Bom, na programação mínima, em primeiro lugar, a organização do sistema elétrico de potência. Seguindo vem a organização do trabalho, que temos uns subitens aí, programação e planejamento dos serviços, o trabalho em equipe, o prontuário e cadastro das instalações, métodos de trabalho e, por fim, a comunicação. No subitem 3, pode passar, Nathan. Tem os aspectos comportamentais. No 4, as condições impeditivas para serviços. Pode passar, Nathan. No subitem 5, a gente tem os riscos típicos no CEP e sua prevenção. Quando tiver esse marcador, quer dizer que esses tópicos deverão ser desenvolvidos e dirigidos especificamente para as condições de trabalho, características de cada ramo, padrão de operação, de nível de tensão e de outras peculiaridades específicas ao tipo ou condição especial de atividade, sendo obedecida a hierarquia no aperfeiçoamento técnico do trabalhador. Então, nos riscos típicos do sistema elétrico de potência, vem a proximidade de contatos com partes energizadas, indução, descargas atmosféricas, a estática, os campos elétricos e magnéticos, a comunicação e identificação, e, por fim, trabalhos e alturas, máquinas e equipamentos especiais. Vem as técnicas de análise de risco, os procedimentos de trabalho, que consequentemente, tem que ter análise e discussão também. Vem no subitem 8 as técnicas de trabalho, subtensão, que a linha é viva quando a gente tem tensão nessa linha, ao potencial, áreas internas, trabalho à distância, trabalhos noturnos e ambientes subterrâneos. No subitem 9, a gente tem equipamentos e ferramentas de trabalho, que tem que ser bem especificado o tipo de escolha, o uso, a conservação e verificação, além dos ensaios. No 10, sistema de proteção coletiva. No subitem 11, equipamento de proteção individual.
posturas e vestuários de trabalho, segurança com veículos de transporte de pessoas, materiais e equipamentos, sinalização e isolamento de área de trabalho, no subitem 14, e no 15 vem a liberação de instalação para serviço e para operação de uso. No 16, treinamento em técnicas de arrumação, atendimento, transporte de acidentados. No 17, temos os acidentes típicos. A partir disso, a gente tem que ter uma boa análise, uma discussão e medidas de proteção. E, por fim, as responsabilidades. Muito obrigado, professor. Espero que a gente tenha conseguido passar o Só objetivo do finalizando, trabalho. nosso item não tinha sobre multa, né? Basicamente, o que a gente encontrou foi basicamente que tem multa, basicamente, se a pessoa que trabalha com a parte energizada, se ela não tiver NR10. Então, caberia esse tipo de multa. Mas o nosso anexo mesmo não tem especificando. Correto. Isso que você falou é muito importante. O item 1 da NR10, ele diz exatamente isso. Qual é o campo de aplicação? Essa norma se aplica a todos os trabalhadores que direta ou indiretamente interagem em instalações e serviços com eletricidade. E outra coisa importante, ela estabelece os requisitos mínimos do trabalho com segurança e as medidas preventivas, né, na ocorrência de acidentes no trabalho envolvendo eletricidade. Então, veja, o nosso curso EL 049, ele tentou trazer para vocês uma visão ampla da norma. Né? Você vê, nós estudamos a NR10, vocês apresentaram a NR10, mas antes disso, a gente teve que ter uma conceituação de segurança, de perigo, de risco, de medida de controle, de legislação trabalhista, de outras normas regulamentadoras, né, NR6, NR15, NR12, NR35, trabalho em altura, porque existem outros riscos associados ao trabalho com eletricidade, não é só eletricidade. Então, essa cultura de segurança é que se busca criar nas pessoas, nas empresas. E por isso que a norma é um instrumento. Se ela só for bem utilizada, né, ela dá suporte para que a empresa e os trabalhadores da empresa realizem as suas atividades e todo mundo volta para casa feliz, né, e com saúde para começar o dia seguinte. Agora, se não tem procedimento de trabalho, se tudo é improvisado, se tudo é com gambiarra, se não tem sinalização, se não tem padronização, se os profissionais não têm qualificação, não têm formação adequada, se não tem uma liderança, né, na realização das tarefas, se as ferramentas não estão devidamente testadas e adequadas a cada atividade, então a chance de acontecer acidente é muito grande. É muito simples fazer segurança. É só seguir a norma. Tá certo? Então, agradeço a apresentação de vocês. E só checando aqui, a Lucia está presente, ela tinha se proposto a apresentar o anexo 2. Oi. Professor? Sim? Professor, você está me ouvindo? Sim, estou sim. Então, a gente não colocou nosso nome lá acho que era planilha, não sei. Então, por isso que parece que não tinha nenhum grupo. Mas tem duas pessoas, a Lucia e eu, Bruno dos Santos. Ah, tá. Muito bem. Então faz o seguinte, vocês dois podem apresentar e fazer os comentários que vocês julgarem pertinentes para a gente encerrar, né, reforçando. E é interessante assim, o curso de 40 horas da NR10, vocês vão ter que fazer ele ao se formarem e forem trabalhar aí no setor elétrico. Vai ser exigido que vocês façam. Mas o fato de vocês terem feito o EL 049, que está muito baseado na NR10, vocês vão ter um aproveitamento muito superior no curso que vocês forem fazer.
e até o incentivo que vocês façam. Existem cursos à distância, existem cursos presenciais, então busquem bons cursos para vocês fazerem. É um investimento. Eu já ouvi depoimentos de alunos que, ao procurar estágios ou ofertas de emprego, e colocam, olha, eu já fiz o treinamento de NR10, né, e apresento o comprovante, né, um bom curso, isso é muito bem visto nos processos de seleção e de contratação. Significa que você tem uma preocupação, né, de fazer um trabalho de qualidade e com segurança, né? Então, vai em frente, Bruno. Bruno e Lucia, pode apresentar. Dá para me ouvir? Dá para ver minha tela também? Sim, eu só ia sugerir que você colocasse em modo de exibição, pode ser? Aí foi? Foi. Ok. Então, eu e o Bruno, nós vamos apresentar o anexo 2, que fala sobre o treinamento. O anexo 2, ele tem o intuito de estabelecer, né, uma carga horária, um conteúdo mínimo que deve ser ministrado aos trabalhadores, né? E quem deve ser ensinado, deve ser passado esse treinamento, justamente aos trabalhadores envolvidos com eletricidade ou que trabalham em zonas de influência das instalações, para entender as zonas de risco e as zonas controladas. O anexo 2 ele é dividido em 2 módulos. O primeiro, que é o básico, né, o curso básico, a carga horária dele é de 40 horas e é destinado a todos os trabalhadores citados anteriormente. E tem o segundo módulo, que é o complementar, a carga horária também é de 40 horas e é destinado aos trabalhadores envolvidos com o sistema elétrico de potência ou que atuam nas suas proximidades. Esse segundo módulo, ele é pré-requisito, o primeiro módulo, ele é pré-requisito para o segundo módulo. É uma importante ressalva. Eu não consegui deixar a lista bonitinha e arrumada, porque quando eu fui baixar o PowerPoint, desformatou tudo, então eu tive que tirar print de última hora. Mas para não ficar tão redundante, né, o Nathan e o Maxon já apresentaram os tópicos e é uma lista bastante grande dos tópicos dos 2 módulos, então eu vou só passar aqui rapidamente. Um importante detalhe é que o treinamento ele serve diretamente à segurança dos trabalhadores e usuários, e ele não visa fornecer os subsídios técnicos de instalação ou elementos de capacitação para trabalhos com eletricidade. Mas tem uma possibilidade da empresa adicionar um módulo prévio, né, anterior a esses 2 módulos, para homogeneizar as capacitações dos treinandos e com conceitos fundamentais para implementar o treinamento de segurança logo após. Sobre a avaliação desses 2 módulos, o aproveitamento do treinamento em segurança ele vai ser avaliado e será um dos itens básicos, além da capacidade física e técnica, para a empresa autorizar ou não o trabalhador a intervir nas suas instalações. Um importante detalhe também é que a autoridade de aprovar ou não o trabalhador cabe à empresa, então, em cima dela tem toda a responsabilidade pela autorização, que é chamada de responsabilidade in eligendo. Um tópico também importante de falar é que o cumprimento do currículo é de caráter multiprofissional, e os tópicos eles devem ser selecionados por um pessoal capacitado na área específica, designada como os profissionais na área elétrica, na área da saúde, médicos do trabalho, enfermeiros do trabalho. Mas a escolha desses profissionais selecionarem esses módulos vem da empresa que autoriza, então ela também assume responsabilidade por escolher a formação do seu treinamento e da maneira que melhor convier à empresa e aos envolvidos, tanto os treinandos quanto os docentes. E agora o Bruno vai falar sobre as penalidades para o não cumprimento do anexo 2. Boa noite, professor. O senhor está me ouvindo, não está? Perfeitamente. Se meu microfone estiver dando retorno, algo do tipo, por favor, me avisa, porque eu fiz uma gambiarra aqui de última hora. Não, tá bem. Então,
Sobre o não cumprimento do anexo 2, a gente vai ter algumas penalidades que vão ser aplicadas, e vale ressaltar que elas não são só aplicadas para o anexo 2, mas elas também são aplicadas para NR10 como um todo, certo? E muitas das penalidades, elas vão de responsabilidades administrativas, trabalhistas, previdenciárias, civis, tributárias e criminais. Então, por exemplo, a gente tem, como consequência administrativa, a gente poderia ter multas aplicadas pelo Ministério do Trabalho, a gente poderia ter embargo de obra ou interdição do estabelecimento, máquinas ou equipamentos. Já de responsabilidade trabalhista, a gente teria também ação civil pública, a gente teria termo de ajustamento de conduta e pagamentos de adicionais de insalubridade e periculosidade. Então, a gente tem diversas penalidades que seriam passíveis a ser aplicadas caso não fosse cumprido o anexo 2, né? Tem outra coisa também, né? Em relação à responsabilidade tributária, a gente teria também um aumento da alíquota de seguro de acidente de trabalho, fator acidentário de prevenção, e teria também algumas responsabilidades criminais, infração penal, por exemplo, crime de perigo, que é do descumprimento das normas de segurança do trabalho, que poderia ocasionar riscos e perigo à vida, à saúde do trabalhador, como está presente no artigo 132 do Código Penal. Então, a gente teria diversas penalidades à empresa ou responsável que não tivesse cumprido não só o anexo 1 ou 2, como toda a NR10 possível, e demonstra a extrema importância dessa parte dentro do assunto da NR10. No mais, é isso, professor. Muito bem. Olha, você vê que tem implicações, né, muito sérias em conhecer e cumprir a norma. E vocês vão ser multiplicadores desse conhecimento quando vocês estiverem trabalhando. Porque a maioria das pessoas que trabalham no setor elétrico não tem o nível de formação educacional que vocês estão tendo. E isso começa em conceitos básicos. A lei de Ohm, né? O princípio de que uma corrente depende do nível de tensão diretamente, quanto maior o nível de tensão, maior o nível de corrente, e inversamente proporcional à impedância ou à resistência no caminho de passagem da corrente. Então, I igual a V sobre R. Né? Você entender essa lógica é extremamente importante. Por quê? Se você não quer corrente passando no circuito, o que você faz? Você zera a tensão, você desenergiza o circuito. Percebe? Então, assim, a melhor técnica para trabalhar com eletricidade é não ter eletricidade. Porque aí não tem o perigo, você elimina o perigo, você resolve o problema na fonte. Né? Agora, não, tem que fazer o trabalho e tal, com energizado, não dá para desligar a linha, não dá. Bom, então tem técnicas de linha viva, tem técnicas de isolação, tem uma série de procedimentos, né, que podem contribuir, né, para a segurança dos profissionais, dos trabalhadores, né? Então, eu vejo assim, vocês atenderam aí a esse desafio muito bem, e para a gente fechar, então, né, a nossa aula de hoje, vou passar um vídeo aqui. Shopping chegou na Black Friday com a boa. I don't give two hoots and a holler about flying inside a helicopter. Put me outside. That's where I want to be. On a magic carpet. Back in the late 1800s, there was a gentleman by the name of Michael Faraday.
He had a theory that if you enclosed a man in a metal cage and energized that cage at whatever voltage, the man would still live. The voltage would flow around him. I wear a hot suit. It's 75% Nomex for fire retardant and 25% stainless steel thread. And that metal thread means I have a Faraday cage around me. 500,000 volts pass over my body, but I can work without interference from the electricity. As long as the helicopter is isolated from ground, we have the ability to bring ourselves to the same voltage potential as the line, like a bird on a wire. Our pilots are very smooth. It's like they can read our every thought. There's such a hunger for electricity these days. Nobody wants to take lines out of service just to maintain them. I've had many people ask me, do you think what you do is safe? And I say, well, in our operation, everything that we do, every move that we make is thought of and rehearsed before, so it's as safe as crossing the street. It's not a job for a hot dog. There's only 3 things I've ever been afraid of. Electricity, heights, and women. And I'm married, too. É isso aí, muito legal, muito legal. Você vê que segurança, você trabalha num nível de tensão ali altíssimo, com correntes, mas você vai ao potencial. Então, a roupa desse eletricista é de fios de prata, e o corpo dele todo está no mesmo potencial. É como o passarinho quando pousa no fio. Ele está tão pertinho ali do condutor, né, e a massa que ele tem, a quantidade de água é tão pequena e tal, não tem diferença de potencial entre um pezinho e outro. Agora, se ele abre as asas e toca uma outra fase, aí ele é eletrocutado na hora. Mas está no mesmo potencial, como disse o vídeo, né, o princípio da gaiola de Faraday. Se não há diferença de potencial, não vai ter circulação de corrente no corpo. Então, o eletricista vai ao potencial, e aí, estando no mesmo potencial, ele faz as atividades e não tem nenhum efeito. E tanto que na hora que ele vai sair, o helicóptero está no ar, né, você vê que fluem cargas elétricas para o helicóptero, mas de se afastando dali, essas cargas se diluem no ar e não há problema algum, nem para a aeronave, nem para as pessoas que estão dentro dela, desde que o potencial seja mantido, mesmo o potencial. Então, esse é o princípio do trabalho em linha viva, né? Você trabalha isolado ou ao potencial. São 2 técnicas diferentes. E para tudo dá para fazer com segurança. Tem que ter procedimento, tem que ter técnica. E essa é a atividade que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, 10h46, acho que nós encerramos o módulo 2. Amanhã, às 19 horas, já vai estar disponível para vocês a avaliação 3. E entrar às 19 horas, tem 50 minutos para fazer, basicamente a NR10. Então, se vocês lerem aí o manual de compreensão e aplicação da NR10, vocês vão ter um bom desempenho na avaliação de amanhã. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigado a todos, bom descanso e boa semana para todos nós. Obrigado.